Olá, amigo ou amigo. É bom mais uma vez estarmos juntos para partilhar um pouco da palavra de Deus e partilhar este tema fantástico, peço perdão, partilhar este tema fantástico que nos fala sobre as três mensagens cósmicas. E estamos na terceira mensagem, começámos a ver a semana passada a terceira mensagem e antes de nós entrarmos, eu convido-te mais uma vez a que partilhes o link da Rádio Tranquilidade ou o link dos nossos canais YouTube ou Facebook com os teus amigos para que eles possam ter acesso também a este conhecimento que vem da Palavra de Deus, que vem das Sagradas Escrituras. Gostaria também de te relembrar que isto que nós estamos a ver, este vídeo, este áudio que estás a ouvir, é apenas um resumo desta lição. O tema é mais vasto, é mais completo, então eu aconselho-te que olhes para o manual de estudos. Tal como na semana passada, nós iremos continuar a ver esta semana algumas das ações deste poder que se opõe a Deus e que se opõe àqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O texto base da nossa lição como que nos traz a sentença final em relação àqueles que perseguiram e que perseguirão aqueles que fazem a vontade de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 13 e no verso 10, nós lemos assim: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar à espada, necessário é que à espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Quando nós olhamos para a história do cristianismo, nós encontramos nela a coisa mais triste que pode existir: perseguições de cristãos em relação a cristãos. Exemplo disso é a perseguição, por exemplo, movida contra os valdenses no século XV e no antigo Ducado de Saboia, que compreendia a parte sul da França e o norte da Itália. Tal como no passado, essas perseguições destinavam-se a obrigar as pessoas a obedecer à igreja tradicional, ao invés de obedecerem à vontade de Deus. E aquilo que a palavra de Deus nos diz é que no futuro essa história irá repetir-se. Olhemos para as profecias de Daniel e de Apocalipse relacionadas com essa perseguição no passado. Em Daniel, no capítulo 7 e no verso 25, nós lemos: proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Por sua vez, em Apocalipse, no capítulo 13 e no verso 5, nós lemos: foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Ao compararmos estes dois textos, nós encontramos aqui elementos muito semelhantes. O primeiro elemento é: ele proferirá palavras contra o Altíssimo. O segundo: foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Terceiro: eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. E o outro elemento, o quarto, diz: deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. A semana passada nós vimos o que aconteceu em relação à primeira e segunda referências que são feitas aqui. Quando esse poder chama a si a capacidade de mudar a lei de Deus, alterando o quarto mandamento, passando para terceiro, suprimindo o outro mandamento, dividindo o outro em dois, e assumir o lugar de Deus a perdoar pecados. Esse poder, por outro lado, perseguiu a Igreja durante 1260 anos, ou 42 meses, pois se multiplicarmos 42 meses por 30 dias, como havia nos calendários antigos, dá exatamente 1260 dias proféticos, que correspondem a 1260 anos. Entretanto, apesar de todo esse tempo de perseguição, Deus promete, através de João, que a sua Igreja não seria extinta. Vê aquilo que diz o capítulo 12 e o verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali
fosse alimentada durante 1260 dias. Novamente estes 1260 dias. Novamente o mesmo período de tempo. E a promessa da conservação da igreja. Foi levada para o deserto, foi levada para um lugar isolado para se proteger. De notar o detalhe da fuga da mulher para o deserto, um lugar inabitado. Pois apesar de muitos se terem escondidos nas montanhas, é nesta mesma altura que um grande número de fiéis à palavra de Deus foge para a América do Norte em 1620. O continente americano nessa altura era habitado unicamente por índios. Podemos dizer que seria este deserto para onde a mulher foge, para onde a igreja foge. Esse período de 1260 anos iniciou-se no ano 538, quando o imperador Justiniano dá poder à igreja para defender a fé cristã. E para isso ela podia utilizar todos os meios, lícitos ou ilícitos, todos os meios. Essa supremacia da igreja é como que cortada em 1798, quando o general francês Berthier, sob ordens de Napoleão, prende o Papa Pio VI e o leva preso para Valence, em França. Mas o livro de Apocalipse diz-nos que esse poder seria restaurado, essa ferida mortal seria curada. No capítulo 13 e no verso 12, nós lemos então: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Nos últimos anos, nós temos visto como essa ferida mortal foi realmente sarada, foi realmente curada. E como esse poder tem vindo a aumentar a sua influência junto dos governantes da terra. Muitas vezes, governantes até que têm crenças religiosas diferentes desta igreja. Por outro lado, Paulo diz-nos aquilo que aconteceria nos últimos dias, ao haver, por parte dos seres humanos, um afastamento da verdade. E como isso seria aproveitado por alguém. Vejamos o que Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 2 e nos versos 3 e 4. Diz ele assim: ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Depois no verso 4 ele continua dizendo: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Satanás é quem está por detrás dessa apostasia. E é ele que, mediante instrumentos humanos, irá cumprir os seus propósitos, chamando assim, fazendo com que esse poder chame a si prerrogativas, conforme já vimos, prerrogativas que são divinas. Não nos esqueçamos que a profecia bíblica está a descrever um sistema religioso que comprometeu a palavra de Deus ao substituir o Evangelho por tradições humanas que se afastam em muito da verdade divina, da verdade bíblica, perdão. Quando olhamos para o que se passa à nossa volta, vemos que as pessoas têm cada vez menos confiança nos seus governos. As pessoas andam preocupadas, as pessoas sentem-se inseguras, as pessoas veem surgir movimentos radicais. E um exemplo disso são as mudanças drásticas que vemos em muitos países onde partidos de extrema-direita, por exemplo, ganham relevo. Coisa impensável há alguns anos atrás, país onde existia uma social-democracia, um regime equilibrado. São muitos aqueles que ambicionam alguém moralmente adequado para que os possa governar. A profecia bíblica identifica este poder político-religioso que terá capacidade, segundo os homens, para preencher este papel. Em Apocalipse, no capítulo 17
E nos versos 12 a 14, nós vemos, João mostra-nos esta realidade. Diz ele: e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. No verso 13 ele continua dizendo: estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder à autoridade da besta, à autoridade deste poder político-religioso. Depois no verso 14, estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Há 3 pontos importantes que João destaca nestes 3 versos. Diz ele que, primeiro, os poderes políticos têm o mesmo intento e dão o seu poder e autoridade a esse poder político-religioso, essa besta, esse animal. Segundo, este conglomerado de erro faz guerra contra Jesus, o Cordeiro. Terceiro, na última guerra que vai existir nesta terra, Cristo e os seus seguidores serão vencedores. Este animal, esta besta, este poder não ganha. Quem ganha é Jesus. Num tempo de grande crise, quando toda a gente estiver assustada, a sofrer e aterrorizada, as pessoas vão estar desesperadas para que haja alguém, como eu disse lá atrás, que traga alguma estabilidade, alguma proteção, que lhes dê confiança. Foi assim que surgiu a tirania no passado. E não há razão nenhuma para pensarmos que não pode voltar a acontecer no presente ou no futuro muito próximo. Segundo a profecia, alguma coisa vai produzir estes eventos finais. O que é, nós não sabemos ainda, mas isso irá acontecer. Conforme vimos a semana passada, será nesta altura que esse poder fará prevalecer a sua criação de um dia especial de adoração como marca distintiva para aqueles que aceitam conscientemente a sua autoridade e que será, logicamente, conforme já vimos, em oposição à marca de Deus, ao sinal de Deus. Aproxima-se o dia, possivelmente mais cedo daquilo que nós pensamos, em que leis serão promulgadas para restringir a nossa liberdade religiosa. Aqueles que conscientemente seguem a palavra de Deus e guardam o verdadeiro dia de descanso, o verdadeiro sábado do Senhor, eles serão rotulados como opondo-se à unidade e ao bem-estar da sociedade. Em junho de 2012, há 11 anos atrás, o Papa Bento XVI, num discurso perante cerca de 15 mil pessoas na Praça de São Pedro, em Roma, defendeu o domingo como sendo o dia da família. Ele afirmava que, ao defender-se o domingo, se está a defender a liberdade humana. Mas antes que este tempo de crise chegue, é necessário que o povo de Deus se prepare, seguindo o conselho de Jesus, de que nós devemos procurar ter uma fé semelhante à sua. E com essa fé semelhante à sua, e pela sua graça, e através do seu poder, nós conseguiremos permanecer firmes na nossa convicção, a nossa convicção de fazer a vontade de Deus, de aceitarmos a vontade de Deus, de obedecermos a toda a vontade de Deus. Enquanto a marca do pecado é colocada na testa e na mão, o selo de Deus é apenas colocado na nossa testa, na nossa mente. Conforme nós vimos já no verso 3 do capítulo 7 de Apocalipse, onde diz: dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado, e agora repara, nas suas testas, os servos do nosso Deus. Este ser assinalado na testa significa que Deus respeita a nossa liberdade, respeita a nossa consciência, respeita a nossa vontade. Mas Ele convida-nos a deixá-lo moldar a nossa mente, pela ação do Espírito Santo,
de modo a não nos deixarmos influenciar por nada do que se passa ao nosso redor, por essas correntes que estão ao nosso redor, por essa falsa religião que está ao nosso redor. E vai nos ajudar a manter firmes na nossa obediência livre à sua vontade. Hoje é o tempo de nos deixarmos assinalar pelo selo do nosso Deus, para que quando o nosso Senhor Jesus voltar, nós estejamos preparados para o receber. Para que quando esse momento de dificuldade chegar, nós tenhamos firmes a fazer a vontade de Deus. Querido Pai, mais uma vez te agradecemos por tudo aquilo que tu nos ensinas na tua palavra. E mais uma vez nós te pedimos que nos venhas ajudar a manter a nossa fé firme em ti, a termos a fé de Jesus, a termos a fé e confiança que Jesus tinha em ti para poder subsistir perante as dificuldades que teve. As nossas dificuldades provavelmente não serão tão grandes como aquelas que ele enfrentou, mas nós precisamos da mesma força que ele teve. Abençoa esta amiga, abençoa este amigo, para que eles possam continuamente recorrer a ti em busca de auxílio. Te agradecemos e pedimos tudo isto no nome santo de Jesus, o nosso querido Salvador. Amém. E a semana que vem nós chegamos à última lição deste tema empolgante, as 3 mensagens cósmicas, as 3 mensagens angélicas, as 3 mensagens para os últimos momentos da história da Terra. E nós iremos ver como seres, pessoas inflamadas com a glória de Deus, vencerão tudo e todos e receberão de braços abertos o Senhor Jesus nas nuvens dos céus. Espero que estejas lá e eu também. Um abraço e até para a semana.